O alto custo do abandono. Seu amor é mesmo sério? Esta pode parecer uma pergunta anormal, mas não é. Quando ama as pessoas, você leva a sério o que elas fazem. Se a pessoa que ama está sofrendo, você também sofre. Quando alguém está sofrendo e fazendo as pessoas ao seu redor sofrer, você não ignora isso, se realmente ama essas pessoas. Você não deixa que o mau comportamento de um membro da família passe desapercebido mês após mês. Se o problema continua, talvez precise cortar os benefícios dessa pessoa e colocá-la para fora de casa, porque ela está abusando de seus privilégios e trazendo vergonha para a família. Algumas vezes você escuta as pessoas dizerem: "Ah, eu amo muito meu filho ou filha, amigo, etc." Para fazer isso com ele, Deus leva muito a sério o seu amor para conosco e o nosso amor para com ele. Jesus tinha uma lista de elogios para a igreja de Éfeso em Apocalipse 2, mas nada disso importava porque o amor deles por Jesus havia esfriado. Jesus disse: "Vocês estão frios comigo, vou tirar a sua lâmpada, porque não estão usando o calor da chama que ela dá." Espero que já tenha sido bem entendido que, se o nosso primeiro amor por Cristo não for a prioridade de nossas vidas, é necessário que façamos tudo o que for preciso para retorná-lo. Essas não são palavras minhas. Jesus disse para lembrar, arrepender-se e praticar as primeiras obras para que retornassem ao seu primeiro amor. Apocalipse 2, 5. Mas antes de encerrar esta primeira parte, quero usar este capítulo e o capítulo 9 para considerar os dois lados de uma moeda muito importante: as consequências terrenas e eternas para os cristãos que abandonam seu primeiro amor e não fazem o retorno, não tomam a próxima saída, para cruzar a pista e pegar o caminho de volta, recuando-se assim a recolocar Deus no lugar que lhe é de direito. Quero detalhar esse assunto mais profundamente por 3 razões. Primeiro, a Bíblia tem muito a dizer sobre o julgamento para os crentes. Segundo, não seria justo eu não contar toda a história. E, finalizando, quero ajudá-lo a fazer o retorno, antes que você bata contra um muro. Os cristãos que esfriaram o seu primeiro amor e persistentemente vivem uma vida egocêntrica e carnal, não colocando Cristo como o centro de suas vidas, estão se arriscando a sofrer severas perdas, agora e na eternidade. A disciplina divina. Podemos observar estas consequências ou resultados de forma bem clara em Hebreus 12, 5-6. E já vos esquecestes da exortação que você admoesta como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não diz mais quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige a quem ama, e açoita a todo o que recebe por filho. Note a ordem da disciplina.
primeiro você deve ser um filho de Deus. Isto reforça a ideia de que a salvação não é o assunto em pauta. O autor de Hebreus, que já nos é familiar, está dizendo: se Deus o ama, vai bater em você. A disciplina demonstra amor, como acontece com as crianças desobedientes quando nos rebelamos contra Deus. Descobrimos que a sua definição de amor inclui a disciplina. Amor se preocupa em corrigir o erro. O autor diz no versículo 7, e para a disciplina que suportais a correção. Deus vos trata como a filhos. Pois que filho há a quem o pai não corrige? Os pais são responsáveis pela disciplina de seus filhos. O autor compara o Pai do céu com um pai terreno. Ele está perguntando: que tipo de pai é você? Se não disciplina os seus filhos. Se você diz amá-los demais para bater neles, na verdade os está odiando. Se os ama demais para colocá-los de castigo, está negligenciando o seu dever de pai. Que tipo de pai Deus seria se permitisse que você vivesse em constante rebelião e ficasse só observando o caminhar na direção errada, até bater de frente contra a parede? Quando eu era pequeno, meus pais me diziam: pode continuar fazendo isto, mas depois irá se arrepender. Eles queriam me dizer que a disciplina não estava muito longe. Se você está vivendo na carnalidade, em uma constante rebelião contra Deus, Ele quer que saiba que a disciplina não está muito longe de acontecer. Ele vai dar-lhe uma surra, porque o ama. Se Deus não lhe der uma surra, e você continuar sem ser disciplinado por Ele, seu problema é outro. A palavra diz: mas, se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos, e não filhos. Hebreus 12, 8. O seu problema é que você precisa de salvação. Se Deus não bater em você, é porque não é um de seus filhos e pertence a uma outra família, a família de Satanás. O Senhor vai discipliná-lo na eternidade. Quando vejo as crianças da minha vizinhança fazendo coisas erradas, não bato nelas porque não sou responsável por elas. Posso até dizer alguma coisa para elas, mas não posso bater nelas porque não são meus filhos. Mas com os meus filhos a história é diferente. Se meus filhos me dissessem: pai, o filho do vizinho nunca apanha, minha resposta seria: se for morar com eles, você também não vai apanhar, mas, enquanto estiver aqui, o fato de ser meu filho faz com que a disciplina seja absolutamente necessária. A disciplina gera respeito. De acordo com o versículo 9, a disciplina gera respeito. Existe uma correlação entre as duas atitudes. Se você não aplicar a disciplina, não vai gerar respeito. As pessoas desrespeitosas são indisciplinadas.
Elas não receberam disciplina em casa e você vê o resultado disso no desrespeito de algumas crianças quando conversam com pessoas mais velhas. Isso ocorre porque nunca foram corrigidas. Certamente você já viu uma criança bagunceira e pensou: aquele garoto está precisando de uma surra. Você acha que aquele garoto não está sendo corrigido de maneira apropriada. Provavelmente a sua dedução está correta. Porque existe uma ligação de causa e efeito entre a disciplina e a maneira de se portar perante a sociedade. Se o seu pai não o disciplinou quando criança, pode ser que a polícia precise disciplinar você mais tarde. Nunca fui preso, porém tenho muitos amigos que já foram. Isso não aconteceu comigo porque aprendi desde cedo que ser disciplinado não era algo necessariamente agradável. Recebi todas as surras que mereci quando estava crescendo. Meu pai tinha uma tira de afiar navalha. Quando ele me surrava, parecia que era a navalha, e não a tira, que estava batendo em mim. Ele me disciplinou na infância, por isso nunca precisei ser espancado por um policial ou juiz. A disciplina corrige a rebelião. Quero que notem a diferença entre a disciplina a que todos os cristãos são submetidos por serem parte da família e outro tipo de disciplina, muito mais severa, que é necessária para corrigir a rebelião que pode até levar à morte. Os cristãos são corrigidos, porque todos pecam e cometem erros. Mas nossa preocupação aqui é um padrão persistente de rebeldia, uma escolha deliberada em abandonar o primeiro amor para buscar alguém ou algo para substituir a Deus. Você pode perguntar: como é que posso saber a diferença? Quanto tempo vai levar para Deus me dar uma surra? A Bíblia não é específica quanto à hora exata da disciplina e creio que você sabe o porquê. Se Deus disser 2 chibatadas por ter mentido, algumas pessoas dirão que venha a disciplina, aguento 2 chibatadas, e continuarão mentindo. Se Deus dissesse 10 chibatadas por ter adulterado, certas pessoas pensariam que a dor valeria a pena. Então mentiriam, cometeriam adultério, e iriam levar suas chibatadas e continuariam vivendo normalmente. Aprendi com o meu pai esta lição sobre a disciplina. Quando chegava a hora da surra, sempre perguntava para ele: quantas chibatadas vou ganhar? Ele respondia: não sei, vamos ver. Meu pai estava dizendo: filho, quero que você entenda a mensagem que quero lhe passar por intermédio da disciplina. Quero que você seja um filho obediente quando terminarmos com isso. Então vou bater até que perceba que você entendeu a mensagem. Dependendo da dureza ou da moleza do coração de meu pai naquele momento, ele me dava de 1 a 10 chibatadas. Todos os pais já viram essa diferença em seus filhos.
A maioria de nós temos dois tipos de filhos no que diz respeito à disciplina. Existe aquele tipo de filho que se corrói em contrição na primeira palavra de repreensão e o problema é solucionado. O outro tipo de filho se levanta depois da surra, olha você nos olhos e diz: não doeu nadinha. Obviamente esta criança não entendeu a sua mensagem. Então você tenta de novo. A ideia é que você precisa bater em seu filho até que ele entenda a mensagem. Você bate até que se torne absolutamente claro para a criança que ela nunca mais vai querer cometer aquele erro de novo. Realmente é difícil saber o quanto é necessário disciplinar fisicamente um filho, porque a paternidade e disciplina não são ciência exatas, e os pais nem sempre disciplinam na medida certa. O texto de Hebreus 12, 9 a 10 nos lembra que os nossos pais terrenos nem sempre nos disciplinam com perfeição. Sua irmã fez uma coisa, mas foi você que apanhou, pois o seu pai não viu que foi ela que fez a coisa errada e ela mentiu, dizendo que você foi o infrator. Então o seu pai fez o que lhe pareceu melhor. V. 10. Você não tem esse tipo de problema com Deus. Ele nos disciplina perfeitamente e não erra, porque sempre sabe quem fez o que. Deus nunca é pego de surpresa. Ele sabe o porquê, o que, quando, se você pensou no que fez antes de fazê-lo, e se está pensando em repetir a falta. Eu me lembro de um dia em que nossa família foi à praia. Não recordo exatamente o que aconteceu, mas trouxemos algum tipo de utensílio doméstico da praia conosco e eu o quebrei. Eu só o estava jogando para cima e para baixo e o joguei um pouco mais alto e, como não pude segurar, ele caiu no chão e se espatifou. Não demorou muito e o meu pai viu o estrago e fez apenas uma pergunta: você quebrou isso? Olhei ao redor e percebi que ninguém me viu brincando com aquilo. Então disse: pai, você sabe que eu não deixaria isso cair. Quem fez isso? Quebrou todinho. Meu pai não caiu na minha história. Misericórdia! Ele me levou para trás do mato e me bateu. E ainda me disse: rapazinho, nunca mais minta para mim. Posso fazer muitas coisas erradas, mas não me sinto nem um pouco tentado a mentir, porque nunca esqueci a lição. Se queremos nos santificar e ser aquilo que Deus quer que sejamos, é necessário que não fujamos das consequências do pecado. Alegria ou dor. O versículo 11 diz: na verdade, nenhuma correção parece no momento ser motivo de gozo, mas de tristeza. Contudo, depois produz um fruto pacífico de justiça nos que por ela têm sido exercitados. Deus é honesto. Se você estiver vivendo na carnalidade, Ele vai discipliná-lo e isso vai doer. A disciplina divina
se apresenta de várias formas. Ela pode ser física, pois a Bíblia diz que algumas vezes Deus envia doenças. Pode ser um distúrbio mental, uma dificuldade financeira ou uma série de outras coisas. Você pode dizer, mas essas coisas também não acontecem com aqueles crentes que estão dentro da vontade de Deus e estão passando por um teste de sua fé. Com certeza, mas existe uma distinção importante. Você pode observá-la quando compara este versículo com Tiago 1, 2. A diferença entre um crente que caminha dentro da vontade de Deus e outro que está sendo disciplinado é a seguinte: se você está passando por tribulações enviadas por Deus para fortificar a sua fé, Tiago 1, 2 diz que você pode passar por isso como motivo de grande gozo. Isso significa que, mesmo no meio da dor, Deus vai lhe dar alegria. Mas, se você está passando por uma severa disciplina por estar seguindo na direção errada da estrada espiritual, você não terá nenhuma alegria no meio dos seus problemas. Você somente terá tristeza. A situação que você está enfrentando está repleta de alegria ou de angústia. Isso indica se está passando por um teste ou por uma punição. Reconheço que existe uma terceira categoria de tribulações, que simplesmente é a consequência da nossa vida com pessoas imperfeitas, num mundo também imperfeito. Mas, mesmo assim, o teste ainda se aplica a esta situação. Você sente alegria no meio dessas situações do dia a dia ou somente tristeza e angústia? Se possui alegria no meio da tempestade, o seu relacionamento com Deus é sadio e estável. Observe que, mesmo nos casos de disciplina severa, se entendermos o recado e permitirmos que a situação nos ensine verdadeiramente, Hebreus 12, 11, no final veremos que a paz estará conosco por estarmos de volta ao caminho de Deus. E como um pai que abraça o seu filho depois de tê-lo disciplinado e diz: só quero que você saiba que eu o amo. O filho pode sentir-se em paz mesmo quando as lágrimas continuam a cair, porque ele tem a segurança do amor de seu pai. Conheço a história de um menino que estava num barco em um lago. Quando, de repente, percebeu que o barco havia se distanciado da margem. Um homem passou e viu o barco no meio do lago e começou a jogar pedras na direção do barco. O menino perguntou: o que é que você está fazendo? Então uma coisa interessante aconteceu. Quando as pedras caíram na água, criaram ondas que levaram o barco em direção à margem. Apesar de as pedras terem perturbado a calmaria das águas, produziram o efeito desejado. A provação de Deus também funciona assim. Quando você se afasta dele, no mar do pecado, ou no lago da injustiça, ele lança as pedras que irão
retirá-lo da calmaria para levá-lo de volta à margem do seu primeiro amor. Orações não respondidas. Outra consequência terrena resultante do abandono do nosso primeiro amor e da busca de coisas que não são de Deus são as orações não respondidas. Vamos observar Tiago 1:5. Ora, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não censura, e ser-lhe-á dada. Ao passar por uma tribulação enviada por Deus, você não terá somente alegria no meio da dor, mas também poderá confiar que Ele lhe dará sabedoria para administrar essa situação que atravessa. Esta é uma das grandes promessas da Bíblia. Deus diz que não vai censurar ou ridicularizá-lo por pedir sabedoria, nem negar isso a você. Tiago também dá um corretivo para aqueles que não estão encarando isto da maneira correta. Peça-a, porém, com fé, não duvidando, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Tiago 1:6-7. Uma mente duvidosa. Se você chegar até Deus sem fé e com dúvidas, voltará vazio. Isto é padrão na vida da pessoa que é inconstante em todos os seus caminhos. Você já conheceu uma pessoa com a mente duvidosa? Ela diz sim num minuto e não no próximo. Nunca sabe o caminho que deve seguir. Orar com fé significa ir a Deus sabendo que, se Ele lhe revelar a sua vontade, você vai realizá-la. Ele não vai responder às orações de cristãos que não sabem se vão fazer a vontade dele. E por isso que você deve estar disposto a dizer para Deus: seja feita a tua vontade, não a minha. Se Deus sabe que você vai questionar a vontade dele, nem mesmo lhe dirá qual ela é. Deus não está aberto para sugestões. Ele quer que você obedeça aos seus mandamentos. E ponto final. O Pai não vai lhe dar uma sugestão para que você pense nela. Ele não vai lhe dar uma revelação para você considerar no futuro. Ele diz o que você deve fazer, porque sabe que você deve obedecer. Se isso não acontecer, você não receberá nada dele. O resultado de se viver uma vida carnal é que nenhuma de nossas orações é respondida. Deus não se submeterá à nossa mente duvidosa. Imagine um homem que acabou de sair de uma sessão de aconselhamento, na qual disse: não estou certo se desejo ficar com a minha esposa ou a minha amante. Amo as duas. Mas, até que decida, quero que a minha esposa fique comigo. Quero que ela continue cozinhando e lavando minha roupa e que seja compreensiva. Quero que ela me sirva e seja fiel enquanto decido se fico com ela ou não. Minha esposa tem algumas qualidades boas e minha amante também.
Espero que a minha esposa continue sendo a mulher maravilhosa que ela é. Enquanto decido se quero ou não que ela continue ao meu lado. Se este homem estivesse no meu escritório, eu diria a ele: e melhor que você decida antes de sair daqui, ou quando chegar em casa amanhã à noite todas as roupas e móveis não vão estar lá e será necessário assumir as consequências. Limpe sua mente. Você não pode participar de um relacionamento se tem uma mente duvidosa. Algumas vezes as pessoas se defendem dizendo não saber o que querem. Se você só consegue pensar naquilo que quer fazer, estará confuso para sempre. A pergunta é: o que é que Deus quer que eu faça? No caso daquele homem, não existe dúvida, porque Deus diz: você deve ser fiel para com aquela com quem se comprometeu. Limpe sua mente, limpando os seus pés. Isto é, faça com que eles sigam a Deus e sua mente vai deixar de ser duvidosa e se tornar mais clara. A obediência precede a emoção e o desejo. Quando você obedece, sente que fez a coisa certa. E é assim que funciona. Se você não entrar na vontade de Deus, Deus não responderá às suas orações. A amizade com o mundo faz com que você se torne um inimigo de Deus. Ele resiste ao orgulhoso, mas dá a graça aos humildes. Você deve submeter-se a Deus. Tiago 4, 4-7. Se você abandonou o seu primeiro amor, não se preocupe em orar, porque Deus não tem nenhum compromisso de responder às suas orações. A perda da segurança. A terceira consequência de abandonar nosso primeiro amor é que perdemos a segurança da nossa salvação. Deve ser por isso que há pessoas que acreditam na perda da salvação. Quando alguém está desviado, Pedro dá uma lista de dons espirituais que devem ser desenvolvidos para que cresçamos e experimentando a obra e o poder de Deus em nossas vidas. Ele escreveu: pois se em vós houver estas coisas em abundância, não vos deixarão ociosos e infrutíferos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas aquele em quem não há estas coisas é cego, vendo somente o que está perto, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Segundo Pedro 1, 8-9. Amnésia espiritual. O cristão que não está crescendo e experimentando o poder de Deus acaba esquecendo o caminho da salvação. Alguns estão no mundo há tanto tempo que esqueceram que nasceram de novo. Permaneceram por tanto tempo na injustiça que ela se tomou parte de seu estilo de vida. O que acontece com um crente assim? Certamente ele perde a segurança de seu chamado. V. 10. Ele não tem mais certeza se pertence ou não a Deus, não sabe se foi eleito e selecionado por Deus e vive uma vida espiritualmente derrotada. Na ausência das qualidades que Pedro cita, o não crescimento e a falta de
Maturidade fazem com que o cristão se torne vulnerável a todos os tipos de dúvidas. As pessoas nestas condições não têm confiança, porque Deus não está fazendo nada em suas vidas. Elas perderam o conforto, a alegria e a paz, que fazem parte da certeza da salvação. O remédio é retornar ao caminho, portanto. Irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição. Pois fazendo isto, nunca jamais tropeças. Morte física. Esta é a consequência mais séria de todas, pelo menos quando vista sob a perspectiva terrena. Em 1 Coríntios 10:5, Paulo faz um paralelo entre a desobediência de Israel no deserto e a desobediência dos crentes em Corinto. Irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar. Todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Todos eles comeram da mesma comida espiritual, e beberam da mesma bebida espiritual. Pois bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, razão porque seus corpos foram espalhados pelo deserto. Sabemos que Israel era o povo de Deus. Eles observaram a Páscoa, que constituiu um ato de fé, e saíram do Egito, simbologia da salvação. Paulo diz que todos os israelitas desfrutaram de todos os benefícios da provisão de Deus. Eles estavam sob uma nuvem, tinham a direção divina. Passaram por dentro do mar, experimentaram a libertação de Deus, foram batizados por Moisés, estavam sob a liderança do Senhor, se alimentaram espiritualmente com um símbolo de Cristo e receberam as provisões divinas. Indo longe demais. Contudo, todos os adultos que saíram do Egito foram enterrados no deserto. Qual foi a razão de os israelitas terem morrido? O fato é que eles não tinham fé, cometiam pecados horrendos e eram desobedientes. Essas pessoas foram longe demais e pagaram com as suas vidas. Se você tem alguma dúvida de que Paulo está falando sobre morte, leia os versículos 8 a 10. Como é que esta disciplina severa pode ser exercida sobre os crentes desobedientes de hoje? Se você é cristão, você tem um anjo guardião, um dos agentes enviados por Deus para implementar o seu programa na terra. Quando você estava dirigindo na estrada, pronto para cair no sono e bater contra outro carro, quando sentiu aquele tapinha nas costas, aquele, acorde, rapaz, era o seu anjo da guarda protegendo-o. Um dia liguei o fogo para esquentar a água para fazer café e me deitei. Enquanto esperava a água ferver, acabei dormindo. Posso lembrar claramente que, mesmo dormindo, uma mensagem soava na minha cabeça. Acorde, acorde, acorde. Eu me virava de um lado para o outro e tentava ignorar a mensagem, mas
Ela continuava a me incomodar. Então pulei da cama e corri para a cozinha e cheguei lá no momento exato em que o fogão começava a pegar fogo. Depois disso, abaixei minha cabeça e falei: Obrigado, Senhor, por sua proteção em minha vida. Este é o tipo de coisa que Deus faz. Há sempre alguém que está com você. Porém, se você é um cristão que está longe do caminho, longe de Cristo, em uma terra estranha, qualquer que seja a analogia que queira usar, o seu anjo da guarda pode tornar-se o seu destruidor. Veja 1 Coríntios 10. Porque da próxima vez Deus pode dizer: não precisa acordá-lo. Uma lição séria. Agora é sério. Não estou falando sobre pneus furados ou pisões no pé. A morte é o assunto mais sério que existe. Porque Deus está dizendo para a igreja em Corinto, e também para nós, o que aconteceu em Israel, para que possamos aprender por intermédio do erro deles. Ora, estas coisas aconteceram como exemplos, para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. 1 Coríntios 10. 6. Abandonar o seu primeiro amor ou, como Paulo chama em 1 Coríntios 2-3, viver uma vida carnal, é buscar para si mesmo aquilo que Deus não quer para você. E como se estivéssemos indo exatamente na direção oposta à desejada por Deus. Isso é tão importante que Paulo o menciona mais de uma vez. 1 Coríntios 10-11. Você pode dizer: mas as tentações estão em toda parte. E difícil resistir a todas elas. Vejamos o que o apóstolo tem a dizer sobre isso. Não veio sobre vós tentação, senão humana. E fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis resistir, antes com a tentação dará também o escape, para que a possais suportar. 1 Coríntios 10. 13. Paulo reconhece que a tentação pode estar acabando com você. Você não consegue parar de pensar naquilo que quer, de cobiçar o que deseja. Fica todo o tempo conspirando para conseguir aquilo. Mas, sabe de uma coisa? Você não é o primeiro crente a passar por isso. Você não é o primeiro homem a ver uma mulher bonita e ser tentado, ou a primeira mulher a ser tentada após ver um belo homem. Algumas vezes você diz: não aguento mais. Fique calmo. Muitos outros crentes conseguiram administrar estas coisas no passado. A única razão de não conseguirmos escapar da tentação é que, de vez em quando, a amamos demais para abandoná-la. Quando queremos ser tentados, não lutamos para escapar da tentação. Então o que fazemos? Brincamos com a tentação em vez de correr dela. Deus tem sempre uma saída de emergência bem próxima para que nos afastemos da tentação, caso estejamos dispostos a isso. Mas, se não escaparmos e preferirmos cobiçar as coisas más,
Deus vai disciplinar-nos. Como já vimos, você será bombardeado com todos os tipos de dificuldades. Deus não vai responder às suas orações e você pode até perder a certeza de sua salvação. Se tudo isto não funcionar, Ele pode levá-lo para a morte mais cedo. Sei que isso não é fácil. Esta é a disciplina mais severa que podemos receber. O texto de 1 Coríntios 10, 6 a 10 exemplifica que, se aconteceu com Israel, também pode acontecer conosco. Sabemos, contudo, que é possível ao povo de Deus rebaixar-se a este ponto. Quando isto acontece, Deus pode levar-nos à morte. Os cristãos podem morrer antes do tempo. Aqueles israelitas não deveriam ter morrido. Eles deveriam ter entrado na terra prometida. Que grande diferença entre a maldição e a bênção, dando a volta por cima. Felizmente Deus possui meios de nos trazer de volta, mesmo quando estamos à beira da maior disciplina terrena. Meus irmãos, se algum dentre vós se desviar da verdade, e alguém o converter, sabei que aquele que fizer converter um pecador do erro do seu caminho salvará da morte uma alma. Tiago 5, 19 a 20. Ignorar o pecado de um irmão pode contribuir para a morte dele. Você pode tornar-se um cúmplice nessa morte porque sempre disse: isso é problema dele. Dei a todos os membros de minha igreja o direito de me segurar pelo braço e dizer que retornasse, caso esteja indo na direção errada. Quero que façam isso antes que Deus chame o seu destruidor e diga: traga o Evans para sono da morte. João insiste em que façamos a mesma coisa que Tiago disse, mas ainda adiciona uma parte bem esclarecedora. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. 1 João 5, 16. O problema é que você não sabe quando chega a este ponto. Você pode não ter nenhum tipo de aviso prévio. Deus pode levar você para sono da morte, assim como fez com Ananias e Safira. Atos 5. Como evitar o risco da severa disciplina divina? Não por alcançarmos a perfeição, porque isso não acontece. Não por eliminarmos a luta, porque batalharemos contra o pecado enquanto estivermos na carne. Evitamos o julgamento de Deus tornando a próxima saída da estrada, cruzando o viaduto e voltando à estrada de onde nunca deveríamos ter saído. De volta ao primeiro amor. A disciplina em qualquer nível não é agradável e provavelmente nunca o será. Porém, a disciplina de Deus pode produzir alguns resultados bastante frutíferos se nos submetermos a ela com uma atitude apropriada. O objetivo das ideias a seguir é ajudá-lo a ter autodisciplina nestas áreas, para que Deus não precise aplicar uma disciplina mais dura no futuro. 1. Todos nós, como filhos de Deus, necessitamos de disciplina, mas não podemos
Ir tão longe a ponto de perder as bênçãos e os benefícios que Ele tem para nós. Olhe para a sua vida e tente determinar se aquele problema ou tribulação é uma disciplina normal que Deus planejou para fortalecer a sua fé, ou se estas situações ocorreram como resultado de sua desobediência. A presença ou a ausência da alegria e da paz de Deus durante o problema pode ser um bom indicador. 2. Se você já sabe que está evitando tomar aquele passo de obediência que Deus pediu que tomasse, vá ao espelho mais próximo e confronte a si mesmo. Determine que será obediente de agora em diante. Peça para que um amigo cobre a sua mudança de atitude. 3. Já mencionamos que a pergunta principal que um cristão deve fazer é: como posso ter certeza de que sou salvo? Estudamos neste capítulo que a segurança da salvação é mais do que o entendimento de verdades teológicas. Ela está ligada geralmente à obediência ou à desobediência. Busque entendimento com irmãos experientes que possam ajudá-lo a compreender a sua salvação, para que possa ter certeza de que a possui. 4. Um dos maiores presentes de Deus para nós é a Bíblia. Ela está repleta de preceitos e exemplos da história que nos ajudarão a manter-nos no caminho certo, fazendo-nos aprender por meio dos triunfos e tragédias de outros, evitando a dor que eles experimentaram, para desfrutarmos do melhor que Deus tem para nos oferecer. Existe alguma coisa no mundo que ofereça a você este tipo de benefício? Então nada pode evitar que você estude e leia a Bíblia. Você não tem nenhuma razão para esperar. O Espírito do Santo está ansioso para ser o seu professor. Abra a palavra e peça a Deus que abra os seus olhos e os seus ouvidos espirituais.